Olá, meus irmãos, saúdo a você com a poderosa paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui mais uma vez para estarmos trazendo aqui uma reflexão da palavra de Deus. E a reflexão desse dia se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14 e verso 30, que vai nos dizer assim: Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou ao Senhor, dizendo: Salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus amados, é um texto que eu tenho certeza você já conhece. Aqui vai nos mostrar quando Pedro decide andar sobre as águas. Mas aqui neste dia, nesta oportunidade, Deus colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você. E o que eu quero compartilhar com vocês é as lições de uma tempestade. E eu faço uma pergunta para você: qual é a tempestade que você está passando hoje? Qual é a situação que você se encontra e que você olha para os lados e você não vê solução? Qual é a tempestade? Qual é a velocidade deste vento que você está atravessando? Qual é a forma, qual é a tonalidade, qual é o peso dessa tempestade que você está passando? É uma tempestade muito violenta? É uma tempestade a qual está fazendo você perder a fé? É uma tempestade a qual que você não está tendo força para você continuar? Mas aqui, mediante a este texto, eu quero falar com você as 3 lições de uma tempestade. A Bíblia vai dizer, meus amados, neste texto que a qual nós lemos, que Jesus, ele está no alto monte orando, e os discípulos no alto mar. E neste alto mar que os discípulos estão agora enfrentando uma grande tempestade. Eles estão sentindo um grande vento, um vento muito forte. As águas daquele mar estão muito agitadas. A tempestade está violenta contra eles. E eles estão ali apavorados. Eles estão ali enfrentando aquela tempestade com muita força, porque aqueles ventos está muito violento para cima deles. E Jesus no monte vê que os discípulos estão sofrendo com aquela tempestade. Jesus vê que os discípulos estão penando muito com aquela tempestade. Então Jesus, ele decide descer do monte e ir em direção àqueles discípulos. Jesus, ele desce do monte, ele coloca os seus pés naquela água e ele começa a caminhar durante aquela tempestade. Ele começa a caminhar por sobre as águas. Nota-se que Jesus, ele não cessou o vento para andar, ele não parou a tempestade para andar e ele não acalmou as águas para ele andar. Ou seja, a primeira lição que eu tiro aqui de uma tempestade, que mesmo no meio da tempestade, Jesus não perde o controle. Quero dizer para você que a primeira lição que você precisa aprender, que essa tempestade que você está passando, Jesus não perdeu o controle. Jesus sabe dominar uma tempestade. Jesus está dominando essa tempestade aí, minha irmã. Jesus está controlando este vento aí, varão. Não fica desesperado. Não fica apavorado. Jesus não perdeu o controle dessa tempestade. A Bíblia vai dizer que Jesus, mesmo com aquele vento, mesmo com aquelas águas agitadas, mesmo com aquela tempestade, Jesus anda tranquilamente no meio daquela tempestade. Jesus não perdeu o controle. A Bíblia vai dizer que Jesus chega próximo à embarcação aonde estão os discípulos. E quando os discípulos o olham, quando os discípulos o vê, eles não discernem que é Jesus.
Então eles começam a ficar mais apavorados ainda, porque eles pensam que é um fantasma. Quando Jesus vê eles gritando de medo, gritando de pavor, achando que é um fantasma, Jesus vai olhar para eles e vai dizer: não temas, tenha calma, sou eu, Jesus, o seu mestre. Quando eles ouvem isto, eles ficam um pouco mais calmos. Mas Pedro vai dizer para Jesus: se és o Senhor, manda eu ir ao seu encontro por sobre as águas. Jesus, ouvindo isso de Pedro, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: Pedro, venha. A Bíblia vai dizer, amados, que Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro começa a caminhar por sobre as águas. Detalhe, Pedro começa a caminhar com as águas agitadas. Pedro começa a caminhar ainda tendo a tempestade. Pedro começa a caminhar ainda com o vento. Ou seja, aqui eu tiro a segunda lição. No meio da tempestade é o tempo de você exercer a fé. A tempestade não é para te neutralizar. A tempestade não é para fazer você se acovardar. Tempestade não é para fazer você desistir. Tempestade é para você exercer a fé. Sabe que Jesus está mandando te dizer? Que essa tempestade que você está passando é para você ativar a sua fé. Essa tempestade aí é para você crer. Essa tempestade aí é para você exercer a sua fé. A Bíblia vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu estou pregando para você Bíblia. Então eu quero ativar a sua fé. Jesus está dizendo: essa tempestade que você está passando é para você colocar a sua fé em ação. Nós nunca vamos exercer a fé quando as coisas estão tudo tranquilo. Nós nunca vamos exercer a fé quando as coisas estão tudo bem. Nós vamos exercer a fé quando as coisas estão turbulentas, quando o vento está ao contrário. Aqui o vento estava ao contrário contra estes discípulos, o vento estava forte contra essa embarcação, mas Pedro decide exercer a fé. Então, a segunda lição de uma tempestade é: exerça a fé. Acredita que você vai sair desta situação. Mas para você sair, meu irmão, você precisa exercer a fé. E a Bíblia vai dizer que Pedro então começa a caminhar sobre o mar. Pedro começa a caminhar sobre as águas, mesmo com a tempestade rolando, mesmo com o vento batendo forte contra eles. Mas Pedro começa a andar. Mas a Bíblia vai dizer que durante as passadas, durante a caminhada de Pedro, ele está focando em Jesus. Mas de repente, Pedro ele tira os olhos de Jesus e ele coloca os olhos no vento. Ele coloca os olhos, ele foca na tempestade. E quando ele foca na tempestade, a Bíblia vai dizer que ele começa a afundar. Ele começa a se afogar. E quando ele está se afundando, ele grita: Senhor, salva-me! A Bíblia vai dizer que Jesus estende a mão, traz a Pedro para cima das águas e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui eu tiro a terceira lição. Não tira os seus olhos de Jesus. Não tira o seu foco, que é Cristo. Quando alguém tira os olhos de Cristo e coloca os olhos na circunstância, coloca os olhos na tempestade, a pessoa vai afundar. E Jesus então, quando viu que Pedro parou de olhar para ele e começou a olhar para a tempestade, Jesus olhou para ele e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando a pessoa tira o olho de Jesus, quando a pessoa tira os olhos, que é Cristo, ela começa a ser uma pessoa que começa a duvidar. Se você está duvidando que esta tempestade possa sair da sua vida, você tirou o foco, que é Cristo. Volta a focar no Senhor. Começa a voltar a olhar para o Senhor.
Porque se você olhar para o Senhor e ficar focada em Cristo, te prepara. Deus vai cessar essa tempestade da sua vida. Então, as 3 lições de uma tempestade é: primeiro, que Jesus domina a tempestade. Segundo, exerça a fé nessa tempestade. E terceiro, foca em Cristo nessa tempestade. Você exercendo essas 3 lições, aprendendo essas 3 lições na sua vida de uma tempestade, te prepara. Logo, logo, Deus vai cessar essa tempestade e você vai desfrutar de uma grande bonança. E o que a Bíblia diz? Que quando Jesus pega Pedro pelas suas mãos, Jesus entra com Pedro dentro da sua embarcação, Jesus cessa a tempestade, para o vento e eles desfrutam de uma grande bonança. Quero dizer para você nesta oportunidade que Jesus quer trazer paz, que Jesus quer trazer calmaria, que Jesus quer trazer bonança para a sua vida, mas para isso você precisa reconhecer que Jesus tem o controle da tempestade, que você precisa exercer a fé nessa tempestade e que você precisa ficar focada em Cristo. Você fazendo isso, você é candidato perfeito para desfrutar uma grande bonança sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Fica com esta palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui